Fala aí galera, tudo beleza? Bem, não sei se vocês vão se lembrar, mas no primeiro vídeo que eu fiz sobre Nagatoro, eu citei uma certa personagem que conseguia ser pior que a própria Naga. Vocês lembram qual é? Não! Bem, com certeza não, mas vou refrescar sua memória. Mas existe uma integrante que consegue ser pior que a própria Naga. Querem saber quem é? Sim, acertou quem respondeu, a irmã dela. Eu não sabia. Mas isso é assunto para outro vídeo. E bem, esse dia chegou, então sente-se aí e peguem sua pipoquinha, porque hoje vamos falar sobre o dia em que o nosso querido senpai conheceu ela, a temida irmã da Nagatoro. Mas antes, se não for muito incômodo, deixem aí o seu like, rapaziada, para eu saber se vocês querem mais vídeos sobre Nagatoro-san aqui nesse canal, e me seguem aí para dar aquela moral. E vamos pro vídeo. Antes de eu mostrar como o senpai conheceu a irmã da Naga, temos que voltar pro episódio anterior. E bem, depois de ter espiado uma conversa da Nagatoro com suas amigas, a Naga o descobre, e bota o senpai pra correr. Você é maluco, é? E se passa 2 dias e ela não aparece na sala de artes, que deixa o Naoto um pouco preocupado, tentando saber o que houve com a Nagatoro. Ele vê a Gami e a Yotsushi passarem pelo corredor. Mesmo se recusando, ele toma coragem e conversa com as duas e pergunta pra elas o que houve com a Nagatoro. As duas respondem que ela estava doente. Preocupado, Naoto questiona se ela estava boa. Gamo diz que a Naga já estava um pouco melhor. E antes de ir, Gamo dá umas tarefas da Nagatoro pro senpai entregar a ela. Preguiça. Enquanto isso, uma garota estava fazendo umas compras em um mercadinho. Mas quando estava voltando, ela percebe alguém tocando a campainha entrando em sua casa. Mas adivinha quem era? Não sei! Sim, o senpai que havia tocado, mas ninguém atendia. Então ele entra e começa a olhar pela janela. Isso dá uma cadeia. A garota, vendo tudo, acha isso meio suspeito. Bem calma, ela chega e começa a tirar fotos de Naoto. E liga pra polícia para denunciá-lo. Desesperado, ele se explica e diz que era colega da Nagatoro, e que queria entregar uns trabalhos de escola a ela. Percebendo um engano, ela pergunta se ele era o tal senpai que sua irmã sempre falava. E bem, é aí que descobrimos que essa garota é nada mais nada menos que a irmã mais velha da Nagatoro. É o quê? Que deixa o senpai bem surpreso. E fazendo uma rápida pesquisa, descobri que o nome dessa personagem é Misaki Nagatoro. Então, pra não ficar muito repetitivo de eu toda hora chamando de irmã da Nagatoro, vou chamar ela pelo nome. Depois do engano, Misaki convida o senpai pra entrar em sua casa. Lá dentro, Misaki fala a Naoto que a Nagatoro estava dormindo e lhe oferece um chá. E os dois começam a conversar, mas não demora muito pra ela pegar no pé do senpai, contando tudo que sua irmã falava sobre ele, e também de suas safadezas kkkk, que obviamente deixa ele desesperado. Dando uma rápida olhada, Naoto vê uma foto da Nagatoro segurando uma medalha. Vendo sua curiosidade, Misaki pergunta ao senpai se ele queria saber uns segredos de sua irmãzinha. Ele responde que sim, mas a conversa dos dois é interrompida. Porque a Nagatoro acorda e aparece de pijama e com o cabelo bem bagunçado. Quando percebe o senpai, ela fica bem assustada e surpresa pela sua visita, e vai correndo se arrumar. Vendo sua irmã bem mal-humorada, Misaki faz o humor dela mudar num toque de segundos, lhe fazendo um pudim e também faz um pro Naoto, e depois ela dá uma ideia dos três puxarem um papo, como posso dizer, bem quente, se é que vocês me entendem. Mas sabendo do jeito que sua irmã é, a Naga recusa e leva o senpai ao seu quarto para os dois poderem conversar a sós. Ah, nossa, eu tô tremendo de medo. Lá ela agradece a visita dele. Seria humano esse momento, até que foi bem fofo, mas não demora muito e a Nagatoro começa a provocar o senpai. Minha mãe do céu! Tentando lhe dar comida na boca. De primeira, Naoto até se recusa, mas muda de ideia e quando a Naga ia lhe dar comida na boca, adivinha quem aparece pra estragar o clima? Eu! Não é você, Chapolin. Hello, darkness, my old friend. E sim, a irmã Toro, que veio trazer pra eles um suco. Mas bem braba, a Naga expulsa sua irmã de seu quarto. Maldade, cara! Mas antes de ir, ela com uma cara bem macabra, diz ao Naoto que num outro dia eles terminariam a conversa deles sobre a sua irmã. E a Naga, bem curiosa, tenta saber o que eles estavam conversando sobre ela. Rapaziada, tava olhando bem pra essa expressão da Misaki e me lembrei de uma certa personagem de um outro anime aí, kkkk. Peraí! Pega essa peça aí, viu? E bem, não vou poder citá-lo aqui, senão o YouTube manda o meu canal lá pro Vasco. Mas voltando, depois deles terem terminado de comer, em um clima bem esquisito, a Naga o chama pra dar uma jogatina, naquele mesmo jogo de luta que aparece lá no episódio 3 citado no primeiro vídeo. Eu não sabia. E o senpai obviamente topa jogar, e como aconteceu lá na primeira temporada, o senpai dá uma surra na Nagatoro. Mas ela dá um jeito de trapacear, o questionando do que ele e sua irmã estavam falando sobre ela. Tô lascado! Naoto fica bem impressionado com essa pergunta da Naga e acaba perdendo a partida de virada. Nossa! Querendo uma revanche, a Naga aceita. Mas adivinha, o Naoto perde de novo. Só provando que a Nagatoro, depois de ter sido humilhada por ele no jogo naquela vez, ela treinou e muito só pra se vingar do senpai.
Quando os dois estavam indo pra mais um round, a Naga lhe deu uma proposta. Se ele ganhasse, ela iria revelar um de seus segredos a ele. E quando os dois estavam na partida, Nagatoro como sempre começa a provocá-lo dando-lhe uns exemplos meio esquistos de segredos. Eu não entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada. E no final o Senpai ganha a partida porque o tempo havia se esgotado, dando a vitória a ele. E num ciclo de bipolaridade, o Senpai de primeira queria saber o verdadeiro nome da Nagatoro, mas ele muda de ideia dizendo que não precisava ela dizer o seu nome por causa de uma aposta, e sim quando ele quisesse se lembrar ele perguntaria direto a ela. Cê é o bichão mesmo, hein, doido? É claro, ela dá uma zoada nele, e meus amigos, aqui vemos mais uma cena com um clima bem legal e fofo entre o Naoto e a Nagatoro. Mas infelizmente o clima é quebrado, adivinha por quem? Eu! Não, Chapolin, de novo não é você. E além do mais, esse vídeo não é sobre tu, e sim sobre Nagatoro. Então se tu aparecer novamente, tu verás quem poderá te defender. Se aproveitam de minha nobreza. Mas voltando, quem quebra o clima é a Misa, querendo mostrar ao Senpai um álbum de fotos da Nagatoro que a deixa bem brava. Seria humano durante esse vídeo inteiro, eu até tentei, mas não deu. A irmã da Nagatoro, mesmo sendo bem bonitinha e gasosa, kkk, ela é bem insuportável, cara. Seria, eu não sei como a Nagatoro aguenta ela. Você não sabe, nem eu. Mas tirando isso, quando ela entra, Misaki curiosamente fala em voz alta o nome da sua irmã. O Senpai vê que é hora de ir embora, mas antes a Nagatoro fala a ele que apareceria na escola no dia seguinte, pra fazer o de sempre e o que? Bem o atormentar e encher a sua paciência. Puta que pariu. Quando Naoto tava indo embora, ele pensa na Nagi e em sua irmã, e vai saber o porquê dele ter pensado nas duas. E eu sei lá. E tava pensando em falar uma coisa, mas é melhor ficar quieto. Tá bom. E ele fica bem feliz por saber o nome da Nagatoro, que é Hayase. E bem, teoricamente o episódio acaba aqui, mas antes tem uma cena pós-crédito. Resumindo ela aqui rapidão, o Senpai tava fazendo uns desenhos, até que a Nagatoro aparece e diz que iria ser sua modelo e que podia desenhar. Então ele decide desenhar ela em uma pose de chute. E quando Naoto tava desenhando, a Nagatoro, bem cansada de fazer aquela pose de chute, fica com a perna dormente e acaba caindo. Mas o Senpai aparece a tempo e salva de um tombo caindo em cima dele, e obviamente ela começa a bater nele e o provocá-lo. Coitado desse cara velho, ele só sofre nas mãos dessa guria. Cê é louco, cachoeira! Mas enfim, finalmente é assim que esse episódio termina. Mas é isso então, pessoal. Obrigado por terem assistido a esse vídeo até aqui. Se por acaso curtiram aí o conteúdo, eu humildemente peço aí o seu likezão, rapaziada, para eu saber se vocês querem mais vídeos sobre Jiranai de Nagatoro-san no canal. E se inscrevem aí, para dar aquela força marota. E também para eu continuar trazendo mais vídeos novos aqui pra vocês. Mas vou indo nessa então, minha gente, até o próximo vídeo e falou!